Boa noite, irmãos. Hoje vamos estar iniciando a Lei do Leproso, parte 3, a partir capítulo 10, né? Fala que o oitavo dia, Levítico 14, do 10 ao 11. E ao dia oitavo, tomaram 2 cordeiros sem mancha e uma cordeira sem mancha, de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para a oferta de manjares, amassada com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Aí está as imagens. Pode seguir. O sacerdote apresentará o homem diante do Senhor. Levítico 14, versículo 11. Aquele dia, há muito aguardado, finalmente amanheceu. Os 7 dias se passaram, e agora chegou o 8º dia. Agora, o leproso pode voltar para casa, para o feliz círculo familiar, onde tudo é paz, gozo e amor. A vergonha é coisa do passado. Seus dias de testemunho terminaram, e o lar docilar está diante dele. O 8º dia na Escritura parece ter um significado especial. 7 dias completaram a semana, terminando com o sábado, no 7º dia. O dia seguinte era o dia seguinte ao sábado, ou o primeiro dia de uma nova semana. Mas aqui não é chamado de primeiro dia, ou o dia seguinte ao sábado, mas o 8º dia. Se nós voltarmos para o Levítico 23, podemos notar a diferença. Nos versículos 11, 15 e 16, lemos sobre o dia seguinte ao sábado. Esses versículos falam em figura da ressurreição de Cristo e da vinda do Espírito Santo. Mas quando passamos aos versículos 36 e 39, não temos o dia seguinte ao sábado, mas o 8º dia. Nesses versículos, temos em figura um começo totalmente novo. Cristo reinou nesta terra por 1000 anos. Todo o pecado foi aniquilado. O diabo foi banido para sempre, em uma eternidade de gozo e paz começa. É verdadeiramente um novo começo para todos. Como o Senhor diz, eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, 5. Lembrando, né, se os irmãos podem interromper para os irmãos que estão em comunhão para fazer comentários ou trazer alguma coisa que relevante, os irmãos aí fiquem à vontade. E certamente aquele 8º dia foi um novo começo para aquele pobre leproso. Aqueles dias em que ele vagava sozinho fora do arraial acabaram para sempre. Agora não há mais necessidade de rapar e lavar. Ele não estará mais ausente de casa e dos entes queridos, mas uma vida de amor, gozo, paz e adoração começou. Agora, com cada oferta, exceto a oferta de paz em sua mão,
falando de todos os vários aspectos e excelências do poderoso sacrifício do próprio Cristo. Aquele homem que tão recentemente era um rejeitado leproso, vem a ser apresentado diante do Senhor, a oferta pela expiação da culpa, a oferta de manjares, a oferta pela expiação do pecado e o holocausto estão todos incluídos, bem como o log de azeite, falando do Espírito Santo, por meio de quem Cristo se ofereceu. Hebreus 9, versículo 14. Em virtude dessas ofertas, o homem, uma vez tão distante, aproxima-se tão perto, muito perto de Deus. Não me lembro de nenhum outro israelita, exceto os sacerdotes e os levitas, que tenha se aproximado tanto do Senhor, ou que teve esse maravilhoso privilégio de ser apresentado diante do Senhor dessa maneira. Só lembrando que os sacerdotes entravam, se eu não tiver errado, os irmãos vão me corrigir, entrava no santo, né? E só o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, né? Lembrando da, da figura, né, do judaísmo. É é o mesmo, se a gente fosse comparar aqui, irmãos, nós estarmos hoje em comunhão. É um grande privilégio. Vamos estar continuando aqui. Gosto muito de parar e contemplar aquela cena. Aquele homem, apenas 8 dias antes, tinha sido um vil leproso, fora do arraial, com a cabeça descoberta, as roupas rasgadas, o lábio coberto, enquanto ele mesmo gritava: imundo, imundo. Agora, ele é trazido não apenas para dentro do arraial, mas para a casa de Deus, e ali apresentado diante do Senhor. Que lugar feliz, maravilhoso e abençoado. Contudo, esse lugar é nosso. A vós, a vós outros também que, outrora, ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele. Aqui tem também um sinal, explicando ela, a plenitude da divindade. Versículo 19, na versão de João, como é que fala? De Darby que fala, se eu não tiver errado aqui. Isso. Santos, né? Colossenses também 1, 21, Colossenses 1, do 21 ao 22. Estranhos e inimigos no entendimento, descreve com precisão o leproso fora do arraial. Contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a morte. Fala do leproso purificado e trazido de volta ao arraial pela morte daquela ave limpa. E a que tudo isso leva para vos apresentar santos e inculpáveis e irrepreensíveis perante ela, na versão de Darby. Você sabe como certos indivíduos favorecidos são apresentados na corte ao rei, mas você e eu, querido companheiro cristão, temos a maravilhosa e abençoada perspectiva de sermos apresentados aos reis dos reis.
Continuando. E eu gosto dessa expressão. O sacerdote que faz a purificação apresentará o homem. Versículo Levítico 14, 11. Não é um estranho que me levará. É estranho sou eu nos átrios acima. É estranho e todas aquelas glórias e maravilhosas e maravilhas daquele brilhante lá. Não, não é o sacerdote que me purificou. O sacerdote a que tenho conhecido e amado há tanto tempo aqui embaixo. Ele mesmo e nenhum outro. É ele que me toma e me apresenta ao Senhor. Terei medo quando ele pegar na minha mão e me conduzir pelo átrio da glória para me apresentar diante do Senhor? É a sua mão, a mesma mão abençoada e trespassada que me conduziu todos esses anos pelo deserto, que agora me toma e me apresenta diante do Senhor. Estamos lendo em 1 Pedro 2, versículo 11, e alguém se virou para um velho e querido santo chinês e perguntou: Senhor Sheng, como é que Pedro diz: peço-vos como peregrinos e forasteiros? E Paulo diz: já não sois estrangeiros e forasteiros. Efésios 2, versículo 19. O senhor Sheng ficou intrigado por um momento e uma pergunta foi feita: você é um forasteiro aqui embaixo? Sim, até minha própria família mal me conhece. Quando você encontrar o Senhor Jesus, ele será um estranho? Um sorriso brilhante iluminou todo o seu rosto enquanto ele respondia calorosamente: oh, não, ele é meu melhor amigo. Eu o conheço há mais de 40 anos, podendo realmente cantar. Lá, nenhum Deus desconhecido te encontrará. Como estrangeiros, como estrangeiros nos átrios acima, aquele que a sua morada te saúda com um amor bem conhecido. E quanto mais fomos estrangeiros aqui, quanto mais cuidadosamente nos mantivermos rapados e lavados, menos teremos sido conformados com o mundo, menos nos acharemos estrangeiros lá em cima. Alguém poderia cantar: é o tesouro que encontrei em seu amor, que me fez um estrangeiro aqui embaixo. Pensamos no gozo, na honra e no privilégio daquele momento. Mas, amados amigos, o que é nosso gozo comparado com o dele? Eu lembrei de uma fala do irmão Lemão, né, que no casamento, quando a noiva chega, todo mundo levanta e admira a noiva, mas todos perdem o olhar do noivo, e, e a alegria do noivo de ver a noiva, fazendo essa comparação aqui. Vamos seguindo aqui. Ao nos levar e nos apresentar diante do Senhor, ele não vê o trabalho da sua alma e fica satisfeito. Aqui está outro pobre pecador, purificado por seu próprio sangue mais precioso e agora trazido à própria presença de Deus.
Nada menos do que isso satisfaria o coração de Cristo. Embora você e eu estivéssemos perfeitamente satisfeitos em ser salvos da punição de nossos pecados e obter o menor lugar dentro da porta do céu. Mas isso não o satisfaria. Assim é o nosso Salvador. Irmão, se eu estiver muito rápido, por favor, sinaliza aí, viu? Se precisar que eu leia mais cadenciado, é só falar. E qual é o nosso gozo em comparação com o dele? Será que não temos um pequeno vislumbre do seu gozo neste tempo perante. Perdão, vou ler de novo. E qual é o nosso gozo em comparação com o dele? Será que não temos um pequeno vislumbre do seu gozo neste tempo presente em Judas 24? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria, aqui, alegria, excessivo gozo, perante a sua glória, uma vez ele poder dizer: a minha alma está cheia de tristeza, de excessiva tristeza, até a morte. Aqui na versão King James, Mateus 26:38. Agora, essa excessiva tristeza se transformou em excessivo gozo. Quando ele encontrou a ovelha perdida, ele a colocou sobre seus ombros, regozijando-se, mas agora, tendo-a trazido para casa, ele a apresenta diante da presença da sua glória com grande gozo. Em toda a jornada para aquela casa no alto, a ovelha foi guiada por ele com a perícia de suas mãos. Salmo 78, 72. Ele a sustentou e a impediu de tropeçar. E agora, ao fim da jornada, chegou, e com grande gozo ele apresenta o troféu da sua graça e poder. Né? Nós lemos a Lei do Leproso, parte 1, e continuamos com a parte 2, e a, se eu não tiver errado, não sei se tem a parte 4, mas a Lei do Leproso, parte 3, nos mostra, né, que depois de santificados pela obra do Senhor Jesus, e ele usa a figura de Levítico para mostrar essa feição que o Senhor tem por cada um de nós. É, como os irmãos falam, deixou o melhor para o fim. Se, no caso, se esse for, no caso, o último livro dessa, dessa leitura que nós estamos fazendo, né, que é a Lei do Leproso. Vamos lá, irmãos. Mas com ele pode apresentar como irrepreensível alguém tão repreensível quanto eu? Isso é em virtude desses três cordeiros que o leproso toma em suas mãos enquanto o sacerdote o apresenta. Você notará que assim que cada um desses cordeiros é oferecido, a palavra registra o sacerdote para a expiação por ele.
versículos do 18 ao 20. Expiação significa cobertura, coberto pelo sangue da oferta pela expiação da culpa, coberto pelo sangue da oferta pela expiação do pecado, e coberto pelo sangue do holocausto. Não só nenhuma falha, ou defeito, ou mancha, ou nódoa pode ser encontrado naquele homem, que até pouco tempo era um leproso excluído, inadequado para a companhia até mesmo de seus semelhantes. Contudo, Deus o vê em todas as excelências, beleza e justiça daquele a quem os cordeiros representavam. Essa cobertura tríplice fala da única oferta do corpo de Jesus Cristo em seu caráter tríplice. E essas ofertas não poderiam ser separadas da oferta de manjares que falava da sua vida imaculada na terra, nem do azeite. Se o homem tivesse tentado entrar na presença de Deus para ser apresentado a ele sem ofertas, Deus nunca poderia tê-lo aceitado, mas com elas, o homem que era inadequado para a companhia de seus semelhantes está preparado para a presença de Deus. Não era a lavagem e nem o rapace que o preparavam para aquela presença maravilhosa, embora essas fossem corretas e necessárias, mas o sangue, e apenas o sangue. Assim, nós também, que antes estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Efésios 2:13. E também nós fomos feitos agradáveis, fomos levados em favor. No amado, versão Darby, Efésios 1, versículo 6. Somente nele, e somente em virtude do seu sangue, podemos ser aceitos. Em 1 João, capítulo 3, versículo 2 ao 3, lemos: Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é o veremos. E aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. 1 João, capítulo 3, versículo 3. Nós não nos purificamos para vê-lo e ser como ele, mas nos purificamos porque temos a esperança segura e certa de vê-lo e ser como ele, pelo sacrifício de si mesmo e por meio do seu próprio sangue mais precioso. Nós nos purificamos não pelo sangue, mas pela água da palavra. O oitavo dia. Moisés tomou o azeite da unção e aspergiu 7 vezes. Derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão. Levítico 8, versículos do 11 ao 12. E o sacerdote espargirá 7 vezes, e o restante do azeite derramará sobre a cabeça daquele que deve ser purificado. Levítico 14, 16 e 18. Eis que os filhos de Arão falham, mas eis que o leproso agora encontra o precioso sangue disponível à unção em sua testa. Sobre a lei cerimonial, quem usava esta coroa sagrada? O leproso
e o sumo sacerdote são vistos os únicos a ser ungidos. Graça abundante, amor maravilhoso, o pecador purificado pelo sangue. Regozija-se só com um sacerdote, um santo, trazido para perto de Deus. Dá um tempinho, caso algum irmão queira comentar. Verdades três vezes bendita, nosso Deus conhecer, ver seu Cristo em plenitude e então procurar nossa tenda abaixo, no poder da vida libertada. E assim, sobre nossa cabeça, encontramos o óleo da alegria descendo. Primeiro deixe as coisas antigas para trás, e então entre eles se misture. A tão almejada manhã do oitavo dia surgiu, a porta a qual o rejeitado se aproxima, onde a luz da glória em bênção flui, o próprio Deus aparece. Quantos se esforçam para encontrar o caminho, para peregrinar na terra, antes de conhecer a alegria da fé acima da cena da escassez. Eles armam a tenda antes de passar, além dos dias do tempo, os sete. E assim eles vagueiam, infelizmente, sem uma visão do céu. Por meio da graça, nós, a circuncisão, nosso prazeroso altar elevamos. Então aqui, como sepultado, Senhor contigo, nossa tenda deve ouvir teu louvor. Anda uma companhia da nova criação, uma regra uma regra perfeita reconhecer, uma vez leprosos na terra de Adão, agora aqui por Cristo somente. É um poema, né? Um autor desconhecido. Irmãos, estão em silêncio. Se eu estiver rápido na leitura, falem aí, por favor. Vamos lá. Capítulo 2. O Cordeiro da oferta da expiação da culpa. Tomando aqui a Levítico 14, versículo do 12 ao 14. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá por expiação da culpa e o log de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Versículo 12 de Levítico 14. Aí está a imagem, né? Como o nosso irmão o Herder explica, é sempre da direita para a esquerda. Vamos continuar, irmãos. Um dos cordeiros por expiação da culpa. Como nós já lemos, né? Está em Levítico 14, versículo 12. Que gozo indescritível para o Senhor ter a ele apresentado, junto com o pobre leproso, aquele cordeiro da oferta pela expiação da culpa.
Isso falava daquele cordeiro, da própria provisão de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Isso falava do Filho unigênito de Deus. E com esse cordeiro estava o log de azeite, falando do Espírito Santo. Nas três pessoas da Trindade, encontramos todos empenhados em acolher o pecador resgatado em sua casa no alto. Então, degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta pela expiação do pecado e o holocausto, no lugar santo, porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado são para o sacerdote, são coisas santíssimas são. Versículo 13. Aí mais uma imagem. Vamos seguir. Então, degolará o cordeiro. Vemos que não apenas a lepra era considerada imunda, mas também era considerada uma verdadeira transgressão contra o Senhor, exigindo a oferta pela expiação da culpa. Portanto, precisamos perceber que não somente estamos contaminados pelo pecado, mas cada um de nós individualmente pecou contra o Senhor. É bom quando somos levados a clamar: contra ti somente pequei. Salmo 51:14. O pobre pródigo, o pobre pródigo teve que apresentar essa lição, como vemos quando ele clamou: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Lucas 15:21. Se você se lembra dos diferentes casos de lepras mencionados no Velho Testamento entre o povo de Israel, Miriam, aí ele cita aqui Miriam, Números 12, Geazi, 2 Reis, versículo 5, Uzias, em 2 Crônicas 26. Você notará que, em todos os casos, esta terrível doença foi enviada como punição por um grande pecado que cada um cometeu. No caso de Geazim, a lepra deveria se apegar à sua descendência para sempre. Não há indicação do pecado no caso de Naamã, 2 Reis 5. Mas ele não era do povo de Israel. Se, ao que parece, Deus usou a lepra como... Sobe mais um pouquinho, irmão. Vou ler de novo. Não há indicação do pecado no caso de Naamã, mas ele não era do povo de Israel. Se, ao que parece, Deus usou a lepra como um castigo para o seu povo. Pode ser que a oferta pela expiação da culpa tenha expiado o pecado que causou a doença. Mas não tenho dúvidas de que, na figura, a oferta pela expiação da culpa nos fala da morte de Cristo, que expia os atos do pecado que cometemos. Mas a oferta pela expiação da culpa, como a oferta pela expiação do pecado, era para o sacerdote. Quando o sacerdote come a oferta pela expiação da culpa, ele toma sua culpa do homem que a oferece.
Está bem explicado quando o Senhor ele, ele se entrega, né, na à morte para pagar, né, nossos pecados. Aí o papel do sacerdote aí era tomar a culpa do leproso, né? No caso aí na expiação do pecado. Que graça indescritível. E isso é exatamente o que o nosso grande sumo sacerdote fez por nós. Foi o que eu acabei de falar. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Aí está mais uma imagem. Mais um tópico aqui. O sacerdote colocará o sangue na orelha direita, no polegar da mão direita e pé direito. Aí está se referindo à imagem que nós acabamos de ver. O sangue da oferta pela expiação da culpa, que apagou todas as nossas culpas, agora marca a orelha, o polegar e o dedo do pé do leproso purificado. Ele é o selo, o insígnia que marca cada um que entra nesses atos de glória. Não há um único que não deva reconhecer que sua cabeça, como todo o seu intelecto e habilidade, precisou ser purificada por aquele precioso sangue. Suas mãos muitas vezes foram usadas para pecar contra o Senhor, mas agora o sangue no polegar direito é a marca e o sinal de que tudo foi perdoado. Quantas vezes nossos pés nos desviaram para seguirmos o nosso próprio caminho? Isaías 53, 6, né? Mas agora o sangue no dedo polegar do pé direito diz a todos que o Senhor colocou sobre ele toda a iniquidade que nossos pés causaram. Quão maravilhoso é aquele que aqui se abaixou para lavar os pés do seu povo. Novamente, se abaixe para marcar esses pés com seu próprio precioso sangue. Sua cabeça santa uma vez foi coroada de espinho, e a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que a de outro homem. Isaías 52, 14. Seu precioso sangue uma vez manchou sua cabeça e testa, e agora marca minha cabeça como sendo sua, e somente sua, para sempre. Suas mãos e pés foram transpassados por mim, e por toda a eternidade ele carregará as marcas daqueles cravos cruéis. E agora minha mão e pé carregam a marca do sangue que os comprou. Uma menina que se dizia cristã perguntou a um amigo cristão idoso se ele achava que seria errado ela ir a um baile. O homem idoso respondeu: tudo depende se há sangue no seu dedo do pé ou não.
A menina ficou intrigada, mas o amigo então contou a ela sobre o leproso que estava purificado e tinha a orelha, a mão e o pé marcados com sangue, como um sinal de que tudo havia sido comprado por seu Salvador. Quando a menina percebeu que seu dedo do pé estava marcado com o precioso sangue do seu Salvador, soube imediatamente que não poderia usá-lo para dançar com o mundo. Está chegando o dia de termos música e dança. Lucas 15:25. Mas isso não é aqui. Tá? Eu poderia colocar lá nesse versículo só para a gente dar uma lida? Lucas 15:25. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Se eu não estiver errado, irmãos, aqui ainda é aquele contexto do filho pródigo. O pai o recebe, né, com festas, com alegria. Vamos voltar para o texto. Ao olharmos ao redor daquela multidão incontável naqueles átrios acima, descobriremos que cada um leva a mesma marca. Cada um se deleitará em se juntar àquele novo cântico, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Apocalipse 5, versículo 9. Dá só um tempinho para ver se algum irmão irá comentar. Vamos continuar, irmão. Capítulo 12, o log de azeite. Levítico 14, do 12 ao 14. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então, o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite, com seu dedo, espargirá 7 vezes perante o Senhor. Versículos do 15 ao 16. Mais uma imagem.
espargirá do azeite perante o Senhor. Levítico 14, 16. Vimos que o azeite fala do Espírito Santo. Agora, o sacerdote se afasta do leproso. Por um momento, ele é esquecido. E o azeite é espargido diante do Senhor. O leproso, como vimos, foi apresentado diante do Senhor no poder do Espírito Santo e em virtude do sacrifício de Cristo. Mas agora o azeite é aspergido diante do Senhor. Acho que isso nos fala do deleite perfeito que Deus tem em seu Espírito Santo. Às vezes somos capazes de esquecer que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade e não é apenas uma influência, mas é o Deus verdadeiro e vivo. 7 fala da perfeição. E como é maravilhoso lembrar. Quando olharmos ao redor deste mundo, com toda a sua tristeza, pecado e sofrimento, que, apesar de todas essas coisas, há alguém que habita aqui agora, que é totalmente agradável a Deus no céu. Você se lembra de como Deus Pai se deleitou em olhar para baixo dos céus abertos quando seu filho habitou nesta terra? E dele, e somente dele, disse: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Marcos, capítulo 1, versículo 11. Da mesma forma, Deus pôde olhar agora para baixo, para o Espírito Santo, e por toda a eternidade, ele, ele será seu deleite no céu. Vou estar repetindo aqui, irmãos. Da mesma forma, Deus pôde olhar agora para, para baixo, para o Espírito Santo, e por toda a eternidade, ele será seu deleite no céu. Embora ele habite em cada crente e seja a força e poder deles para todas as coisas de Deus, ainda precisamos lembrar que, antes de tudo, ele está aqui abaixo para Deus e para a sua glória. É, o irmão Luiz Amalfi, ele explica que quando o pecado ele bate a nossa porta e, e a gente consegue vencer o pecado, é a ação do Espírito Santo, né? Tanto que logo acima fala que é poder de Deus agindo em nós, irmãos. Continuando aqui. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa. Versículo 17. Mais uma imagem, né?
Vamos lá. O sacerdote colocará o azeite na orelha direita, no polegar da mão direita e pé direito. Levítico 14:17. Cremos que o azeite colocado sobre o sangue da oferta pela expiação da culpa fala do poder e da energia do Espírito Santo para a vida, o canto e o serviço do crente nesses atos de glória. O Senhor prometeu que o Consolador permaneceria conosco para sempre, e certamente todas as atividades do céu serão em seu poder. E o restante do azeite, que está na mão do sacerdote, o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Versículo 18. O sacerdote colocará o azeite sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Levítico 14:18. É maravilhoso ver como o azeite nunca acaba. Embora espargido diante do Senhor 7 vezes e colocado na orelha, polegar da mão e do pé do leproso, ainda resta mais. Isso nos lembra da palavra, não de dar Deus o Espírito por medida. Eu estou lendo de novo que parecia uma pergunta, mas é uma afirmação. Isso nos lembra da palavra, não de dar Deus o Espírito por medida. João 3:34. Qualquer que seja a necessidade que tenhamos de seu poder e energia, podemos ter a certeza de que o Espírito de Deus é mais do que suficiente para todas as nossas necessidades. E depois que todas as exigências do azeite para Deus e para os homens foram totalmente cumpridas, ainda há mais. E isso é derramado sobre a cabeça do homem que deve ser purificado. Aqueles em Israel que foram ungidos eram os sacerdotes, os reis e, em caso, pelo menos um profeta. E os leprosos purificados, que companhia maravilhosa para a qual ele é trazido. E isso não nos fala do lugar para o qual o Senhor nos trouxe. Em Apocalipse 1:6, lemos: E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Em 1 Pedro 2:9, somos chamados de sacerdócio real. O novo cântico de Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, diz: E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Essa obra do Senhor, ele nos traz tanto privilégios, irmãos, coisas tão grandiosas que nos constrange. Eu creio que constrange não só a mim, mas cada um de nós. Ele fala aqui, né? E nos fez reis
e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Podemos dizer que é o que tem na palavra lá em Efésios, né? Bênçãos espirituais. São bênçãos espirituais. E nós já temos, graças ao Senhor. Vamos estar continuando aqui. Está tudo muito além do nosso entendimento ou dos nossos sonhos. Quem poderia ter concebido o pensamento de que alguém que era um pobre vil, desprezado e imundo, rejeitado, deveria ser trazido para um lugar que nenhum outro israelita possuía, ainda mais esse de sacerdote e rei. Esse pensamento era de Deus e somente dele. Podemos apenas nos curvar em adoração e admiração enquanto contemplamos esta linda cena. O sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Versículo 18. Acho que esse versículo completa a maravilhosa figura da oferta pela expiação da culpa e do azeite. Uma cena que começou no versículo 12. Não foi, penso eu, o azeite que fez a expiação, mas o sangue da oferta pela expiação da culpa. Em Levíticos 17:11, lemos o sangue que fará expiação pela alma. Sangue, não azeite, faz expiação. Só o sangue pode cobrir os pecados. Mas essa declaração sendo colocada como esta no final do versículo 18, no final da sessão, que inclui tanto a oferta pela expiação da culpa quanto o azeite, nos mostra claramente quão intimamente conectado o Espírito de Deus está com a oferta de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 9:14. Vemos um homem que tem que purificar-se, não apenas purificado pelo sangue, mas também protegido pelo sangue, e todos os seus pecados cobertos por ele. Verdadeiramente podemos exclamar: bem-aventurados, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Salmo 32:1. O que mais poderia ser adicionado a uma tal figura? Pensamos que mais uma pincelada poderia estragá-la, mas descobrimos que ainda são necessárias mais duas cenas para completar sua perfeição. Também, o sacerdote fará a oferta pela expiação do pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, e depois degolará o holocausto. Versículo 19. Que obra perfeita e completa nosso Salvador cumpriu na cruz. Não apenas todas as transgressões são apagadas pelo sangue da oferta, pela expiação da culpa,
mas até mesmo aquela velha raiz incurável do pecado foi julgada. A oferta pela expiação do pecado dizia que nada além da morte poderia nos livrar disso. Essa velha natureza não é perdoada, é julgada. Nossa oferta pela expiação do pecado morreu, e nós morremos com ele, e com ele ressuscitamos. E quando estivermos naquele lá em glória, nunca mais seremos perturbados com aquela natureza velha e pecaminosa, que muitas vezes nos causa tanta tristeza agora. Há apenas mais uma cena, e a figura é completa e perfeita. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. Irmão Dal, suba mais um pouquinho para ver se falta muito. Ah, então vamos finalizar. E aí deixamos o capítulo 13 para a próxima semana. O sacerdote oferecerá o holocausto. Levítico 14, 20. Há apenas mais uma cena, e a figura é completa e perfeita. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. Na oferta pela expiação da culpa, o ofertante colocou a mão sobre a cabeça da oferta, e todos os seus pecados e ofensas passaram dele para ela. E ele foi deixado limpo e livre de culpa. No holocausto, o ofertante novamente colocou a mão sobre a cabeça da oferta. Mas agora toda a eficácia e virtude da oferta passam para o ofertante. O holocausto é especialmente a parte de Deus naquela poderosa oferta na cruz. O holocausto não foi trazido porque o homem pecou, mas foi trazido como a mais alta marca de adoração que o homem poderia oferecer a Deus. A oferta de manjares ou oferta de alimento, como poderia ser mais certamente chamado. Fala da vida pura e santa de nosso Senhor Jesus Cristo aqui embaixo. Agora, a purificação do leproso está concluída. Ele relembra a história daqueles dias, a velha vida fora do arraial, sua purificação, sua apresentação ao Senhor, sua marca pelo sangue que apagou suas ofensas, aquele novo lugar maravilhoso de sacerdote e de rei para o qual ele foi trazido, aquela oferta pela expiação do pecado que o libertou do seu antigo eu. Que história é essa? O que ele pode oferecer agora àquele que fez tudo isso por ele? Seu coração transborda em adoração, louvor e ação de graças. E ele traz aquilo que dá o maior gozo ao coração de Deus. Ele oferece o holocausto e a oferta de manjares
Ele oferece a Deus o sacrifício de seu próprio filho querido, da maneira em que seu sacrifício é especialmente a parte de Deus. E ele também traz a ele aquela vida imaculada aqui embaixo, muito, muito diferente da sua. Não só o leproso purificado entrou no lugar do sacerdote e do rei, mas agora ele se tornou um adorador e o deixamos curvado diante daquele altar, com o holocausto subindo a Deus como um cheiro suave, e o ouvimos exclamar: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A verdadeira adoração é o transbordamento do coração para Deus, um coração tão cheio que não pode ser contido, e transborda em louvor e adoração e honra. Isso, acreditamos, é o que o holocausto e a oferta de manjares, ambos subindo como um cheiro suave a Deus, nos dizem aqui. Procuramos, de maneira débil, seguir o leproso, desde fora do arraial até seu lugar como adorador, diante daquele holocausto, subindo como um cheiro suave para Deus. Que caminho tem sido? E ainda assim, querido companheiro cristão, é o caminho, é o seu caminho e o meu caminho. Que graça infinita, que ela mova nosso coração para um amor mais ardente àquele que tanto fez por nós. Irmãos, já são 9h31. Vamos estar, se eu permitindo, né, para a próxima semana, capítulo 13, né, a presente aplicação. Se nenhum irmão tiver comentário, creio que a gente podemos encerrar, viu, Dá? Muito bom essa leitura aí de hoje, e esses ensinamentos desse irmão. Fica à vontade, Dó.